Deixa eu habilitar a gravação aqui, só um segundo. Ué, gente. Não está dando opção para gravação. Bem, vamos lá. Tá, tudo bem. E agora, na próxima aula do pâncreas, então, na hora que eu for carregar, eu fecho e inicio outra vez para a gente gravar a conferência, ok? Vamos lá, então. Em relação, então, às vias biliares, existe uma drenagem anatômica, né, que vocês já conhecem. O ducto hepático esquerdo drena os segmentos do lobo esquerdo, principalmente 2, 3 e 4. O segmento 1, ele pode ter uma drenagem conjunta, pode ter uma drenagem separada, que é a drenagem específica do lobo caudado, tá? Isso daí, existem algumas variações anatômicas em relação à drenagem biliar do lobo caudado. Já o ducto hepático direito drena todos os segmentos do lobo direito, que são segmentos 5, 6, 7 e 8. Tá? Muito bem. Então, aí é uma representação esquemática, tá? Dos segmentos de Cournot, segmentos funcionais do fígado, né? Qual que é a importância desses segmentos, e cada segmento funcional do fígado ele apresenta uma drenagem específica, um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e uma drenagem biliar específica. Então, vamos lá. A via biliar, ela tem um componente, então, intra e extrahepático, tá? E o componente extrahepático, ele é formado principalmente pelo segmento distal dos ductos hepáticos direito e esquerdo, pelo ducto hepático comum. Logo depois, o ducto hepático comum recebe o ducto cístico para formar, então, o ducto biliar comum, né? Via de regra, nós referimos essa região aqui como hepatocolédoco, né, que é a região compreendida desde a junção dos ductos hepáticos direito e esquerdo até a drenagem específica na segunda porção do duodeno. O segmento distal do ducto biliar comum, né, que é o colédoco propriamente dito, ele tem uma porção que mergulha no parênquima pancreático, então esse segmento distal tem um trajeto intrapancreático, e ele está associado a um grau distinto, né, de profundidade, vamos dizer assim, desse segmento que está mergulhado. O hepatocolédoco, então, o colédoco se une ao ducto pancreático principal e eles vão apresentar, então, uma drenagem comum que é feita na papila duodenal na segunda porção do duodeno, né? Isso aqui, essa região que nós chamamos de confluência bilio-pancreática, aqui bem representado. Essa confluência bilio-pancreática, então, dá origem à ampola de Vater, que é uma dilatação bem pequena em segmento intrapapilar, vamos dizer assim. Isso já dentro da parede do duodeno. Muito bem, isso aqui eu já falei. Essa imagem, que esse slide aqui representa muito bem esse achado, né, mostrando o quanto existe, então, de trajeto do ducto hepatocolédoco e do colédoco dentro do segmento intrapancreático, né, aqui na cabeça do pâncreas, e aqui o ducto pancreático principal, então, se unindo ao hepatocolédoco na segunda porção do duodeno. Vias biliares, então, em relação a algumas variações anatômicas que existem nas vias biliares, nós temos, eventualmente, a drenagem através de um ducto pancreático acessório, que é o ducto de Santorini, e essa drenagem, vamos dizer assim, acessória, ela ocorre por uma falha da fusão entre os brotos ventral e dorsal do pâncreas, que é a formação embriológica do pâncreas. Então, o segmento, né,
do pâncreas ventral, ele geralmente ele sofre involução e para dar origem aqui, né, ao ducto pancreático principal. Então, isso tudo aqui é o pâncreas dorsal, tá? Até aqui, e aqui é o pâncreas ventral. O pâncreas dorsal se une ao pâncreas ventral para formar o ducto pancreático principal. Quando esse segmento proximal do pâncreas dorsal não desaparece, ele continua no adulto como ducto de Santorini. O grande problema do ducto de Santorini é que ele é um ducto acessório que está localizado em cima da papila duodenal. O risco é o endoscopista, né, principiante, inexperiente, entrar no ducto acessório achando que está entrando na papila duodenal. Isso quando a gente está falando da CPR. Muito bem. Nós temos, então, vários métodos que fazem avaliação das vias biliares intra e extrahepáticas. Alguns métodos praticamente não têm quase que utilidade alguma, principalmente nos dias atuais, que é o caso da radiografia simples de abdômen. A contribuição é muito pequena. Antigamente era usado um meio de contraste, né, para demonstrar a árvore biliar. Esse meio de contraste ele nem existe mais, ele já deixou de ser fabricado há pelo menos aí uns 15, 20 anos. A ultrassonografia é um método muito bom, porque consegue avaliar muito bem a via biliar intrahepática e relativamente bem a porção extrahepática. A única dificuldade do ultrassom é o segmento distal do colédoco, que ele já está muito próximo da segunda porção do duodeno, que é uma porção que tem conteúdo gasoso. A tomografia computadorizada também tem uma avaliação que a gente considera como uma avaliação limitada, porque, na verdade, a bile e os cálculos biliares têm uma densidade muito semelhante na maioria das vezes, e você não consegue fazer bem essa caracterização pela tomografia computadorizada, tá? Exceto quando um cálculo biliar, por exemplo, ele está calcificado. Aí, essa quantificação, essa avaliação, ela é feita com maior facilidade, tá? Muito bem. Outro exame é a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que é a CPR, que é um exame já invasivo. Ele tem hoje, antigamente ele tinha finalidade propedêutica e terapêutica. Hoje ele é praticamente utilizado só com finalidade terapêutica, uma vez que ele já foi, assim, praticamente, completamente superado pela colangio-ressonância, que a gente vai falar daqui a pouco. A colangiografia percutânea ou transperieta hepática hoje é um método que praticamente deixou de existir, né? Ele é feito mais no perioperatório, em situações muito específicas, né? Não é mais um exame utilizado em grande escala, como um dia já foi utilizado no passado. Então, em termos de finalidade propedêutica, de investigação, o exame que hoje é considerado padrão ouro é a colangio-ressonância magnética. Ele é um exame que é feito sem contraste venoso, tá? É utilizado uma pequena quantidade de contraste oral. E é um exame que consegue um detalhamento muito bom da árvore biliar intra e extrahepática e consegue avaliar situações bem múltiplas, né? Tanto dilatação por cálculo, dilatação por lesões expansivas, pacientes com colangite. Então, o arsenal de investigação da colangio-ressonância é um arsenal bem amplo, tá? Quando a gente fala de anomalia da vesícula biliar, essas anomalias são extremamente raras, com exceção de uma, que é a vesícula em Barrett-Frígio. A genesia de vesícula é muito rara, tá? A duplicação de vesícula biliar é mais raro ainda, né? A vesícula biliar multiseptada é relativamente comum, não é tão raro assim. E a vesícula em Barrett-Frígio também é mais comum, né? Você imagina que pode chegar até 6% da população, isso daí é um número muito alto. O Barrett-Frígio nada mais é do que essa dobra, tá? Isso aqui que é um Barrett-Frígio, esse boné, esse capuz, que é um capuz francês, né? Era muito popular na Idade Média.
ele aí foi imortalizado aí nos Smurfs, né, que é essa dobrinha aqui, isso aqui é o Barrett-Frisch. Então, a vesícula em Barrett-Frisch nada mais é do que uma vesícula que tem uma dobrinha, né, na porção fúndica. É importante para quê? É importante para você saber que isso é uma variação anatômica e não ficar extremamente preocupado com algo que é relativamente trivial. De qualquer forma, o aspecto da vesícula biliar no ultrassom é o aspecto de uma imagem alongada, com paredes finas, o conteúdo é uniformemente anecoico, né? Então, tem um conteúdo com uma ecogenicidade bem homogênea e sem evidências aí de outros achados em condições fisiológicas, né? É lógico que no ultrassom, uma imagem hiperecóica com sombra acústica, eu vou pensar, por exemplo, um cálculo biliar, né? Uma imagem hiperecóica sem sombra acústica, você pensa na possibilidade de um pólipo vesicular, e por aí vai. Então, outra imagem, a vesícula em Barrett-Frisch, pela Polanyi. Aqui, outra vesícula. Aqui é uma vesícula com septações internas. Tá? Muito bem. Então, vamos falar sobre algumas doenças císticas das vias biliares, né? As doenças císticas das vias biliares, elas são relativamente comuns, não são condições raras. As mais populares são os cistos de Coledo. Existe, então, uma classificação internacional para esses cistos de Coledo. E, inclusive, a doença de Caroli é uma variação dos cistos de Coledo. Tá? E também nós temos os amartomas biliares, que são relativamente raros, mas é uma condição completamente benigna. Bem, sobre os cistos de Coledo, então, elas são anomalias congênitas, são raras, raramente estão associadas à dilatação das vias biliares, é mais comum no sexo feminino, e a maioria das vezes esse diagnóstico é feito durante a idade adulta, tá? Raramente você tem complicação no cisto de Coledo. Quando tem, a maioria das vezes é por colangite, tá? É por litíase. Essas são as complicações mais comuns do cisto de Coledo, principalmente litíase e colangite. Litíase pela estase biliar e colangite porque a estase biliar pode levar a um processo inflamatório, que é a colangite. Agora, o restante dos diagnósticos são bem pouco comuns. Tá? Muito bem. Então, essa classificação dos cistos de Coledo, elas têm uma certa variação de acordo com a posição do cisto e a forma que ele apresenta. Então, nós temos o cisto de Coledo do tipo 1, que é uma dilatação fusiforme, segmentar do colédoco. O tipo 2, que é na mesma localização, só que a dilatação não é fusiforme, é diverticular. O tipo 3, que é também fusiforme, mas é bem lá na confluência biliopancreática, e por aí vai. O 4, que tem dilatação fusiforme no colédoco e nas vias biliares intrahepáticas, e o tipo 5, onde existe dilatação apenas da árvore biliar intrahepática, que é a doença de Caroli. Então, aqui está, ó, todos os tipos, né, de cisto de colédoco, do 1 até o 5, pela classificação, dessa classificação chamada de classificação de Todani, e ela nada mais é do que uma normatização dos padrões de dilatação dos cistos de colédoco. Tá? Lembrando que a doença de Caroli é a dilatação do tipo 5, onde a dilatação ela é completamente completamente intrahepática. Okay? Muito bem. Então, falando da doença de Caroli, ela é uma doença autossômica recessiva, tá? Bem rara, felizmente. Existem alguns sinais radiológicos que auxiliam no seu diagnóstico. Uma delas é o Central Dot Sign, em que existe uma imagem em alvo. Essa imagem em alvo nada mais é do que a via biliar envolvendo a tríade portal, tá? Geralmente um ramo da via porta e um ramo da artéria hepática. Então, é o sinal do alvo, ou Central Dot Sign. Alguns cistos, eles podem ter cálculos, que é uma dessas complicações
que eu falei há pouco para vocês. Então, a imagem clássica da imagem do alvo é essa daí que vocês estão vendo, né? Um ramo vascular, aqui no caso a artéria hepática ou veia porta, circundada pela via biliar dilatada. Tá? Então, esse é um achado clássico que é encontrado na doença de Carolina. Mas o mais bacana da doença de Carolina, aqui outra mesma imagem, são as reconstruções em 3D, que você vê como se fosse um aspecto de uma árvore com vários frutos, né? Então, eu estou sem uma reconstrução aqui para a doença de Carolina, mas essas imagens são bem populares aí pela internet. Eu mesmo já fiz algumas reconstruções. Então, aqui é circundada pela dilatação de quê? Pela dilatação da via biliar. Tá? Então, na tríade portal, nós temos um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta e um ramo da via biliar. A via biliar dilata e circunda um ramo da artéria hepática e um ramo da via porta. Ok? Maravilha. Então, vamos falar agora da condição mais comum que existe quando você estuda vias biliares, que é a colelitíase. Tá? O que é a colelitíase? Nada mais é do que são os cálculos em vias biliares. Desculpe, os cálculos dentro da vesícula biliar. Então, ele é comum num percentual muito alto da população adulta. Tá? Ele, a maioria das vezes, ele é sintomático nos primeiros anos. E ele tem algumas peculiaridades, né, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, primeiro é a composição, né? Os cálculos, eles têm uma composição que sofre algumas variações. Então, alguns têm predomínio de colesterol, outros têm um conteúdo mais pigmentado, outro percentual de sal biliar é maior, alguns têm calcificação, né? O fato é que a composição do cálculo não é fixa, ela tem algumas variações. Tem associações, fatores de risco, que vocês já conhecem, como obesidade, diabetes, né, hipertrigliceridemia, por aí vai. Eventualmente, quando o cálculo calcifica, você vê, então, o cálculo biliar calcificado. Aqui, você vê o cálculo com densidade mista, calcificado no seu interior, e ao redor, com baixa densidade. Aqui, você vê os cálculos agrupados, tá, dentro da vesícula biliar. E aqui, a mesma coisa com densidade mista. Muito bem. Como que eu faço, então, esse rastreamento da colelitíase? O método que é mais empregado para fazer o rastreamento é a ultrassonografia, que tem uma sensibilidade alta. A imagem clássica é uma imagem arredondada, hiperecóica, com sombra acústica, tá? E móvel, né, durante a manipulação do paciente. Você coloca ele em decúbito ventral, coloca em decúbito lateral, decúbito dorsal, e você vai ver essa imagem, ela caminhando aqui dentro da vesícula. Então, o diagnóstico é simples. Muitas vezes você tem vários cálculos, né, formando sombra acústica. Algumas vezes você tem um conteúdo com ecogenicidade intermediária, que é o barro ou a barra biliar, ou a bile espessa, a bile viscosa, né, que inclusive é fator de risco para a precipitação de cálculos biliares. E algumas limitações, né, igual, por exemplo, cálculos muito pequenos podem não ter sombra. Cálculos pequenos em aparelhos muito modernos podem não ter sombra. O gás numa alça intestinal próxima à vesícula pode dificultar o rastreamento da vesícula. Mesma coisa quando o ar está no estômago. Vesícula contraída, seja por um jejum inadequado ou por uma vesícula esclerotrófica. Então, tudo isso interfere, né, na sensibilidade do método. Alguns pacientes com cefalosporina de terceira geração, como a ceftriaxona, também podem simular, porque isso precipita a bile espessa, e você pode ter algumas imagens que simulam cálculos, ou até são cálculos que acabam se desfazendo. Muito bem. Em relação aos outros métodos, o que eu tenho para dizer para vocês é a ressonância magnética. Tá? A TC fica dependendo do cálculo ser calcificado, não é um bom método. A CPR é usada com finalidade terapêutica,
hoje em dia. E a ressonância é um método de excelência, tá? Muito bem. Então, falamos sobre coledocolitis, o método mais sensível à ressonância. Vamos ver, então, algumas imagens aí da coledocolitis. O ultrassom, você fica dependendo de uma janela acústica razoável. Então, você tem que ter uma boa janela acústica. Essa boa janela acústica sua te permite visibilizar, avaliar esse cálculo que com a demonstração da sombra acústica, tá? Aqui, então, está o colédoco distal, aqui está o cálculo, e aqui está a sombra causada por esse cálculo no colédoco distal. Nem sempre a gente dá essa sorte, né? Então, essa avaliação acaba sendo feita por outros métodos. Aqui a CPER, mostrando exatamente o desenho da árvore biliar. A CPR, que é a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, é um exame que é feito por endoscopia. O endoscópio, então, cateteriza a segunda porção do duodeno, injeta-se o contraste retrógradamente sobe para as vias biliares, tá? Isso daí é a situação ideal do CPR. Quando você tem as falhas de enchimento, essas falhas de enchimento caracterizam, então, a coledocolitis, tá? Muito bem. Aqui eu tenho, então, alguns cálculos que estão localizados no hepatocolédrico. Esses cálculos no hepatocolédrico, então, eles só estão aparecendo aqui na tomografia porque eles apresentam uma calcificação marginal, tá? E esses cálculos, então, eles determinam aqui uma dilatação das vias biliares. Muito bem. Na colangiorressonância, eu vejo a imagem que é formada, é exatamente essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Que é a imagem da via biliar, uma falha de enchimento arredondada, que é o cálculo dentro da via biliar. E aqui no plano coronal, eu vejo a via biliar toda dilatada, e aqui eu tenho, então, o cálculo no segmento distal do colédoco, provocando essa dilatação, tá? Então, quando eu faço o rastreamento do paciente com icterícia obstrutiva, esse rastreamento, ele tem que ser bem feito, porque não é só coledocolitíase que leva a icterícia obstrutiva, mas temos diversas situações, como processos expansivos na cabeça do pâncreas, pacientes com pancreatite crônica, colangiocarcinoma baixo, né? Tudo isso pode levar a um quadro de colestase por obstrução. Tá? O padrão, então, de obstrução do colédoco, pelo padrão de imagem, você pode ter um afilamento gradual, isso aqui geralmente é mais comum nos pacientes com lesão expansiva na cabeça do pâncreas, e você pode ter interrupção abrupta, que é o mais comum de se ver nos pacientes com coledocolitis. Nem sempre isso aqui é matemático, né? Mas, em alguns casos, você consegue, sim, fazer esse tipo de diferenciação. Então, vamos lá. Aqui é uma imagem clássica de cálculo, né? Arredondada, uma falha de enchimento, circundando aí a via biliar. Aqui é a mesma coisa, imagem arredondada, né? Ovoide, com dilatação da via biliar a montante. Complicações. Uma das complicações mais comuns é a colecistite aguda, tá? A colecistite aguda. Ela é uma complicação comum do paciente com colelitis, né? E essa complicação pode acontecer, então, num percentual de até 1/3, né, dos pacientes com colelitis, e pode ser uma inflamação pequena, que pode acabar seguindo como uma colecistite crônica, ou a inflamação ela pode ser muito importante, e esse paciente pode, inclusive, evoluir com necrose e perfuração da vesícula biliar. Muito bem. Como é que eu vejo isso? Eu vejo como uma vesícula biliar que tem cálculos, né? Os casos de paciente com colecistite aguda litiase, que é muito raro. Isso acontece em situações muito específicas, como em pacientes com grandes queimados. Mas no paciente comum, nos casos comuns, eu vejo um espessamento da parede da vesícula biliar com líquido perivesicular. Então, eu vejo o cálculo, vejo a parede vesicular espessada e algumas lâminas de líquido ao redor, isso no ultrassom.
Na tomografia, a mesma coisa, e ainda vejo um borramento, né, que é um processo inflamatório na gordura perivesicular. Então, aqui, vesícula, parede espessada, com cálculo, com líquido e borramento da gordura perivesicular. Tá? Já o carcinoma da vesícula biliar, felizmente, ele é raro, relativamente raro. Tá? Geralmente são adenocarcinomas, mais comum no sexo feminino, seguindo o padrão aí de probabilidade também dos cálculos biliares. Eu vejo como uma imagem no ultrassom, como uma imagem sólida, ecogenicidade intermediária, sem sombra acústica, de limites imprecisos e sem plano de clivagem para a parede da vesícula biliar, é o padrão mais típico aí do colangiocarcinoma, do carcinoma de vias biliares. Tá? Uma imagem complexa. Na tomografia, uma imagem realçante, também indissociável da parede vesicular, uma característica típica aí. Em alguns casos, infelizmente mais avançados, eu vejo, então, uma alteração perfusional no fígado, no lobo direito, e, às vezes, em alguns casos, até invasão do próprio fígado pela lesão primária. Né? Muito bem. Então, basicamente é isso. Tá? Esses são os achados aí mais importantes das vias biliares pelos métodos de imagem. Agora eu vou carregar o próximo slide e aí vou deixar a gravação habilitada para a gente começar a falar sobre o pâncreas. Ok? Só um minutinho.